O diabo nunca se apresentará abertamente. Ele nunca fará um grande anúncio sobre os seus planos e seus caminhos, porque seu objetivo é enganar. E quando você quer enganar, você só pode fazê-lo parecendo ser algo que você realmente não é. E o diabo enganará parecendo ser um anjo de luz, quando na verdade ele é pura escuridão. Eu quero ler com você a parábola do joio e do trigo em Mateus 13, do 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Então, o que isso quer dizer em relação ao inimigo? Bom, essa parábola está mostrando duas obras diferentes sendo feitas e ainda nos fornece a compreensão de por que existe o mal neste mundo. O mundo inteiro é o campo de Deus. Jesus Cristo planta a sua boa semente e essa boa semente se torna seus filhos. Essa boa semente se torna servos do reino de Deus. Essa boa semente produzirá bons frutos, frutos de amor, de alegria, de paz, bondade e fé. Porém, o inimigo também planta a sua semente, com o intuito de atrapalhar a obra e destruí-la. Afinal, como diz João 10:10, ele vem apenas para roubar, matar e destruir. Ele é o autor da guerra, contenda, engano. Ele está nesse comércio de engano por milhares e milhares de anos. Quando o diabo tentou Jesus no deserto, ele citou as Escrituras. Ele conhecia a Bíblia, mas ele estava usando-a de forma errada. Ele estava distorcendo para tentar conseguir o que queria. E ele, muitas vezes, usa essa técnica hoje. Ele vai pegar um pouco de verdade e misturar com mentiras. Então, qual é a estratégia que ele tem usado? Essas são algumas das perguntas que devemos fazer para que possamos identificar o inimigo quando ele estiver em operação. Uma das suas principais estratégias é a divisão. Jesus, em Mateus capítulo 12, 25, disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O diabo adora semear divisão entre o povo de Deus. Você lembra da divisão que estava acontecendo na igreja de Corintos? Uns dizendo ser de Paulo, de Apolo, de Pedro e outros de Cristo. É nesse momento que o apóstolo Paulo pergunta se Cristo está dividido. O inimigo
adora divisão, adora colocar uma pessoa contra a outra. Sabe por quê? A Bíblia diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, a presença de Deus estará com eles. A presença de Deus traz mudança, cura, libertação e transforma vidas. É por esse motivo que o diabo luta contra a união, para que a igreja não experimente o poder transformador da presença de Deus. Ele também é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, porque ele próprio é o criador do engano e da falsidade. O diabo pode ser considerado o primeiro mentiroso, a fonte da mentira. Isso significa que a primeira mentira que entrou no mundo foi através dele. Essa afirmação também implica, na verdade, de que aquele que anda no engano e na mentira tem por pai o diabo. É o próprio Jesus quem diz que o diabo é o pai da mentira. Falando aos judeus, Jesus declarou: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8,44. O diabo é assassino, mentiroso e pai da mentira. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Você tem que se tornar dependente de Deus, resistir às propostas do maligno. Todos nós temos fraqueza, mas temos que entregá-las a Deus em vez de deixar o inimigo se firmar em nossas vidas. Quando ele olhar para você, deixe ele ver a armadura completa de Deus na sua vida. Fique firme na verdade do Evangelho, para que quando a mentira começar a disparar como flecha sobre você, elas não tenham efeito. Quando ele olhar para você, deixe ele ver uma mulher ou um homem comprometido com Deus, que teme ao Senhor, uma pessoa que tem um caráter de Cristo, que ele não veja nenhuma porta de entrada, nenhuma oportunidade de explorar. A tentação pode ser forte, mas quem vive dentro de nós é mais forte. Se você tentar lutar contra o engano do diabo por conta própria, você vai falhar. Olha o que diz Judas 1,9. No entanto, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando argumentava com o diabo e batalhava a respeito do corpo de Moisés, se atreveu a fazer qualquer acusação injuriosa contra o inimigo, limitando-se a declarar: o Senhor te repreenda. Precisamos de Jesus. Precisamos ser preenchidos por sua palavra, para que possamos ter esse discernimento que estou falando. Precisamos ter Jesus no centro da nossa vida, no centro da nossa mente, e a sua palavra para sempre em nossos lábios e coração. Em 1 Pedro 5,8 diz: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O apóstolo recomenda: seja sóbrio e vigilante. O crente deve estar atento contra os ataques das forças do mal. Em seguida, ele explica que quem está por trás desses ataques é o diabo,
um inimigo perigoso que acompanha os crentes de perto, como um leão que ruge, buscando uma oportunidade para atacar. Finalizo lendo 1 Coríntios 15:57. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 João 5:4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deus te abençoe.